pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao Surface Class, o canal de modelagem digital. Eu sou Marcelo Spinetti, gerente de design automotivo e de modelagem 3D. Eu espero que vocês curtam as entrevistas que eu estou repostando. É uma série que eu fiz no Instagram com vários profissionais de design brasileiros que trabalham aqui no Brasil ou no exterior. E trago conhecimento para aqueles que querem transformar a sua carreira, aprender um pouco mais sobre design automotivo, modelagem 3D, engenharia automotiva. Então fiquem ligados nas entrevistas, eu vou publicar uma série aqui para que vocês possam acompanhar desde a primeira entrevista. Então se você pegou um vídeo pela metade, clica lá, eu vou deixar um card aqui para vocês e aí vocês podem acessar todos os vídeos de uma vez. E aí você vai assistindo pouco a pouco, enquanto você trabalha ou está no transporte, você pode acompanhar as entrevistas, tá bom? Se você é novo no canal, clica lá para se inscrever, ajude a gente a aumentar a nossa audiência, clique no sininho para ter mais novidades quando eu publicar mais vídeos e também curta os vídeos. Isso ajuda a propagar os vídeos na nossa audiência e faz o vídeo chegar a mais pessoas. A gente melhora cada vez mais as nossas publicações, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário ou sugestão, coloca nos comentários do vídeo. Aí eu vou respondendo a vocês e a gente vai aprimorando o canal. Você me ajuda a aprimorar o canal e assim ajuda a melhorar a carreira de todos vocês, tá bom? Então tenham um bom proveito, curtam a entrevista e até logo. Vamos aguardar a nossa convidada. Deixa eu dar uma olhada se ela já entrou aqui. Começa a entrar muita gente. Aí desaparece da tela. Ó, Maria. Tadã. Maria já foi convidada. Nossa, tem um menuzinho aqui embaixo. O que está acontecendo aqui? Aí, apareceu. Fala, Marcelo. Tudo bom? Olá, Maria. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer revê-la novamente. Há tempos não nos falamos. Nossa, né? Muito tempo. Muito tempo. Pois é. Obrigada, né? Obrigada de novo pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Imagina, eu que agradeço a participação aqui. Eu tô caçando gente aqui para a gente conversar de gabarito, que possa ensinar o pessoal, trazer o conhecimento do mercado, da indústria. Isso é importante porque hoje a gente vê muita gente de boa vontade querendo ensinar, mas nem todos têm a experiência da indústria, né? Às vezes tem o estudo, mas não tem o dia a dia da indústria para poder falar da experiência e mostrar para o pessoal. Então é importante a gente fazer esse bate-papo por causa disso, o pessoal conhecer um pouquinho mais, né? Eu tô ficando velha, agora eu tenho bastante experiência para compartilhar. Não fala aí, minha barba entrega. Já viu. Bom falar com você. Você está em Stuttgart? Onde você está agora? Munique, eu moro em Munique. Em Munique. Em Munique. Ah, Sul da Alemanha. A Nil fica... Estúdio em Munique. Eu fiquei com a Porsche na cabeça, por isso que eu pensei em Stuttgart. Eu morei em Stuttgart por alguns anos, né? A Porsche, na verdade, é meio que dividida entre duas cidades, né? Tem Weissach, que é o centro de desenvolvimento, então o estúdio design fica em Weissach, mas que é bem pertinho de Stuttgart. Eu morava em Stuttgart, e Stuttgart que é uma cidade maior. E aí mudei para Munique. Eu gosto mais. A fábrica fica em Zuffenhaus, né? Fica, isso. Em Zuffenhaus. Tem isso também. Aqui do lado do museu, talvez seja. Isso. Foi lá mesmo que eu fui. Munique é indescritível, né? Para mim é a melhor cidade. Eu não sei, entre Munique e Berlim, eu acho que Munique ainda é a melhor cidade da Alemanha. Eu tenho essa dúvida. Cada uma você aproveita um pouquinho de uma coisa, né? Mas as duas têm bastante história. É verdade. É gostoso. Berlim é mais moderna, né? Talvez, mais cheia de artes. Mas Munique é uma cidade, nossa, para morar é muito bom. Berlim sofreu uma renovação mais recente, né? Depois da queda do muro, eles pegaram lá do oriental e fizeram uma bela de uma mudança. Eles deixam parte da história, colocaram muita arte lá. Faz tempo que eu não vou para lá, mas eu lembro dos prédios que eu visitava, das galerias que eu visitava lá, é bem legal. E o lado high-tech que eles têm também, é tudo muito bom, tudo muito gostoso, né?
Deixa o pessoal entrar aí, vamos esperar mais uns minutinhos. Aí a gente já começa a fazer a introdução. Eu escrevi, para quem está assistindo aí, eu costumo escrever um roteirinho para o convidado, mais ou menos para guiar a conversa, né? E eu aproveitei o último roteiro para escrever esse. Então eu peguei ele e falei, o corpo do roteiro é esse, deixa eu colocar as perguntas aqui. Eu sabia que o último convidado, isso eu tinha certeza já, o último convidado tinha escrito um livro. E eu não sei, eu deixei aqui o livro. Que livro você escreveu? Você escreveu algum livro ou não? Não sei. Poxa, não. Eu também não. Eu tenho a meta de escrever um livro um dia, quem sabe, mas eu estava lendo o script e falei, ué, acho que eu esqueci isso aqui, do Emanuel, eu sabia que ele tinha, né? Mas quem sabe, às vezes é uma oportunidade aparecendo aí, né? Falar um pouquinho Hoje o precisa, né? Porque não tem muito, né? Eu na parte de classe a literatura de classe A é uma coisa que eu fui pesquisar um pouco, cara, é tão enfadonho, é tanta equação, você não encontra nada mais visual, é muita equação, é muito matemático, né? E eu não sei como que é na parte de Color and Materials, se você tem nada. Material disso, livros, tudo mais, não encontra. Tem coisas relacionadas, né, óbvio, então tem coisas sobre cores, tem muita coisa, decoração, fashion, mas específico é bem raro encontrar, tem poucas coisas. Toda vez que eu vi algum material sobre cores, ele era voltado mais para o audiovisual, né? Então eu não sei se é o mesmo material ou não, e também para tecido era mais para moda, coisa fashion, mas voltado para o mercado automotivo, ou seja qual for o produto, né, alguma coisa assim mais que junte tudo isso, eu não lembro de ter visto um livro. Eu vi de ergonomia, eu vi a função do produto, tudo mais, então tudo isso você encontra ali, mas qual material eu não lembro de ter visto algo. É uma oportunidade, tá vendo? É verdade. Eu confesso que eu conheço específico, eu conheço dois. Eu não vou lembrar o nome agora da autora, era do Sul, foi o Edney na época que me deu um toque, lembrou dela, era um livro bacana, não era sobre automobilística, mas era sobre cores e materiais, e existe um rapaz chinês, eu fui dar uma palestra na China. Olha. E esse rapaz, ele faz tudo sobre cores e materiais, ele é super agilizado, tem uma empresa e lançou um livro sobre cores e materiais, estava todo feliz. E falou que era o primeiro na China. Olha que loucura. Quiçá no mundo, né? A gente precisa dar uma olhada geral nisso daí. Estamos com 7 minutos, bastante gente na live já. Eu vou fazer a apresentação da Marília Bill. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Marília na Volkswagen, no período... Bom, eu estou lá desde 2000, né? No design. Então, você ficou até 2016. Eu saí antes, eu saí em 2011. 2011 que eu parei de frequentar lá. Eu saí um pouquinho antes, mas ainda levava alguns projetos para lá, pegava alguns projetos de lá. Então eu trabalhei com a Marília nesse período. A Marília é formada na Universidade Estadual Paulista em design do produto. Hoje é difícil achar design do produto, né? Ou é design industrial ou é design gráfico. Foi uma pós na fundação, na FIA. Esse curso é um curso da Volkswagen, né? Ele na FIA, 1 ano, muito bom. Que legal. Focado em gerenciamento. Em gerenciamento, né? Aí você fez 2 mestrados, né? Na Belas Artes. Um em gerenciamento de design e outro em cenografia e customs, em roupas, em vestimentas, é isso? Joia. Trabalhou na Volkswagen, na área automotiva, aliás, aqui embaixo na Caio, na Gini Textil, que eu quero saber um pouquinho o que faz a Gini Textil, você vai contar pra gente. Na Volkswagen, onde nós trabalhamos. Depois foi Senior Manager na Porsche, em Color and Materials na Porsche, cara, que orgulho de poder falar isso. E depois na NIO, em Munique. A NIO é uma empresa de carros elétricos, né, de automóveis elétricos. É isso aí, uma startup. E eu gostaria que você agora se apresentasse um pouquinho para o pessoal, contando a sua carreira, como aconteceu tudo isso, né? Como você começou na automotiva
e chegou até onde você está hoje como Senior Manager de Color and Material. Eu tenho algumas perguntinhas chaves aí da época da Volkswagen que eu admiro muito você, os seus trabalhos lá, e a gente vai misturando tudo isso nesse bate-papo. Tá bom, obrigada. Obrigada pela introdução, facilitou aqui. Foi tudo meio que acontecendo naturalmente, é engraçado pensar nisso tudo, assim. A Unesp, talvez você saiba, tem uma tradição muito forte na indústria automobilística, né? Tem muitos profissionais provenientes da Unesp, por conta de professores incríveis, eu tenho que dizer, Plácido Osmar, que todo mundo que é da Unesp está assistindo vai lembrar. E eu convivia com esses caras fanáticos pela indústria automobilística. Eu, sinceramente, não estava nem aí. Não tinha carta, demorei um tempão para ter carta. Mas adorava ver eles desenhando, né? A Guga, Dedé, todos esses caras incríveis aí que estão no mercado. E aí acabava tendo informação por conta disso, né? Era uma oportunidade, não deixava de ser uma oportunidade. E na época nem conhecia o departamento de cores e materiais, para falar a verdade. Sabia que tinha o estúdio de design, mas não sabia disso. E acabou calhando de eu fazer o estágio na Caio, que é encarroçadora de ônibus, em Botucatu. Lá, depois eu virei designer de interiores e fazia de tudo, do piso, tecido, carpete, painel de instrumentos, espelho retrovisor, o que aparecesse, fazia, que é fantástico e louco ao mesmo tempo, né? Isso na Caio. E aprendi bastante, na Caio, em Botucatu. Caraca, tinha muita customização nos ônibus lá? Muito, né? Quase sempre, né? Quase sempre. E é legal, né? Porque te dá muitas possibilidades, assim, né? É uma tensão, porque é muito trabalho, mas você faz de tudo, né? Faz de tudo. Hoje deve ser diferente, com certeza. Ah, será? Deve ser. Tem, para quem não conhece o mercado de ônibus, eu imagino que seja não tão sofisticado como o de aeronaves, mas você tem os ônibus comerciais, né, os ônibus urbanos, que é uma pegada um pouco mais leve para você fazer, mas você também tem ônibus customizados lá para clientes que compram ele, seja um artista ou até mesmo o pessoal que compra uma frota própria de ônibus, né? Então aí você vai customizar bastante coisa, né? Algumas operações especiais. Pois para atender. Eu lembro, a gente tinha que fazer micro-ônibus para Globo, era super legal, super interessante, cheio de detalhe. Ônibus que ia para a África, e aí a quantidade de bancos era diferente, super interessante, é um universo bem legal. Muda bastante, né? Foi para mim um jeito legal de começar, assim. E de lá você foi para a área têxtil? E de lá eu queria muito mudar para São Paulo, minha família estava em São Paulo. E mudei e fui para a área têxtil. Trabalhei na Dini Têxtil, uma indústria têxtil que fornece para a indústria automobilística tradicionalmente. Então, de novo, contato, né, com a indústria automobilística estava ali. Eu trabalhava atendendo ainda principalmente as encarroçadoras de ônibus e fazia algumas coisas, por exemplo, tecidos para poltronas de cinema, coisas aleatórias. Assim. Outra foge da área automotiva e tem umas coisas legais, interessantes, né? Coisa que a gente não imagina. A gente sempre pensa a casa, a decoração da casa, a gente sempre pensa o interior do veículo, do produto, mas tem uma gama de áreas comerciais que a gente não imagina, como a gente que fala o público em geral, né? Não quem trabalha na design conhece, mas o público em geral não imagina as oportunidades que tem, né? Eu tive um vislumbre num software que a gente usou, que era o DeltaGen, onde eles desenvolveram o interior das lojas da Louis Vuitton, dentro do DeltaGen. Eu falei, cara, como assim loja, né? Foge da caixa, você sai foi ali que eu tive o estado de sair da área automotiva e a área comercial, né? Design e decoração. Mas vamos lá, eu tô te cortando. E da têxtil, como que você entrou na automotiva? Na Volkswagen, né? Eu fiquei sabendo que ia abrir uma vaga na Volks, através do Guga, e do rapaz que trabalhava comigo. Os dois falaram ao mesmo tempo, olha, tem uma vaga você devia se candidatar. Aí mandei o portfólio através deles, fiz entrevista e tal, e aconteceu. O outro rapaz era o André Fonseca.
O Dedé também estava lá, mas nessa época acho que foi o Guga mesmo que entrou em contato comigo, e outro rapaz trabalhava comigo na Dini, André Marcolino, e ele atendia a Volkswagen, então ele ficou sabendo e me falou. Show. E aí fui para lá, trabalhando principalmente com tecidos, então tinha a ver com o que eu tinha aprendido, fazia bancos, muitos bancos, como você conhece bem, e foi ampliando, às vezes apareciam coisas diferentes e passei quase 10 anos na Volkswagen, uma vida, e virei gestora e virei supervisora, então, do time no final, né? E é fantástico, né? Adoro Volkswagen, tenho um super carinho pela Volkswagen e pelo pessoal de lá. De lá, eu lembro, aí que entra meus pitacos, nos comentários também da Volkswagen, eu falei, de lá eu lembro que você era muito bem reconhecida na Coloring Materials de Wolfsburg, né? Você trazia algumas pérolas de lá para cá, para o Brasil. Eu lembro de momentos, vamos chamar assim, triunfantes, e que você teve a oportunidade de trabalhar com eles, representando o Brasil lá. Tinha bastante peso, vou dizer, influência no que era apresentado lá e a aceitação também do departamento de lá, né? Eu falo porque eu tive um momento que eu estava viajando para lá, fazendo alguns projetos, e eu sabia do que acontecia lá com Colors Materials. Então, por isso que eu tinha esse comentário para fazer. Eu vivenciei um pouco disso junto com você. Em paralelo, né? Paralelo. Legal. Era fantástico, né? Essa interação com a Alemanha é muito demanda demais, né? Do time todo, era exaustivo. A gente mandava, eu me lembro, a última apresentação nós mandamos 14 containers de materiais de apresentação, entre modelo, banco, tudo que você pode imaginar, para apresentar tudo que era aprovado no Brasil, como você falou, era aprovado lá também. Então era um desafio imenso, e que a gente foi conseguindo construir, estruturar o time de um jeito tão forte que dava super certo, no final era bacana, assim, era um gostoso de fazer. E eu lembro que havia, para todo o projeto, havia uma série de bancos, tanto de conforto, proposta de versão do veículo, e também propostas de materiais, de cores, então por isso que era muita coisa para se apresentar. Era, né? Muita coisa, uma loucura. Uma loucura. Um pequeno exército fazendo tudo isso. E esse foi o start para a Porsche? Como que surgiu a oportunidade? A gente acabava tendo muito contato, como você falou, com a matriz, né, com Wolfsburg, e até hoje fica na matriz a chefe de Color Team para o grupo, que é a Ona Skippers, pessoa fantástica, e eu fui me aproximando dela naturalmente com essas apresentações, com essas idas a Wolfsburg, e ela que um dia falou assim, um dia que eu estava lá, ela falou assim, eu preciso falar com você. Me chamou para almoçar e falou, a Porsche está procurando alguém, eu vou recomendar você, então eles vão entrar em contato, e assim foi, fiz 500 entrevistas, né, e deu certo. Olha aí, que da hora. E você ficou 4 anos na Porsche? Foi menos, foi um pouco menos de 3 anos. Um pouco menos de 3 anos. E de lá apareceu a Nil. De lá apareceu a Nil. E a Nil foi uma experiência diferente, ou como que foi? É muito interessante, assim, eu olhar para as empresas, assim, porque elas são muito diferentes entre si, mas muito, tudo, o lugar, as pessoas, o jeito de fazer, o jeito de pensar, os projetos, obviamente, e para mim foi legal porque uma coisa foi encaixando na outra, né, e o meu objetivo, quando eu resolvi aceitar a proposta da Nil, foi pensando assim, poxa, eu tô há 13 anos no grupo Volkswagen, né, tipo, rola uma bolha, assim, de certa forma, né, e tem tudo isso acontecendo, de carros elétricos, carros autônomos, todas essas startups, a China produzindo carros que a gente não consegue nem entender mais, né, e aí um estúdio em Munique, né, e, poxa, eu acho que tem que ir, sabe? É muita oportunidade. E foi bom. E eu aprendi outras coisas, né, porque por mais que na Porsche, na Volkswagen eu tinha contato com o mercado asiático, era uma coisa distante, né, e na Nil tive que aprender como lidar no trabalho, no dia a dia, aprender sobre todas essas metas
mirabolantes que a NIL tem sobre eletrificação, sobre carros autônomos, como fazer as coisas mais rápido também. Legal. Né? O público que está assistindo a gente é um público, eu tinha comentado com você, tem aquelas pessoas que gostam de coloring materials, designers que vivem isso no dia a dia, que estão seguindo, já seguem você, seguem o nosso canal, mas o foco maior são os alunos, que quando eu dou alguma palestra, eles sempre têm muita pergunta a respeito de design, porque é o que eu te falei, hoje em dia os cursos são mais voltados para design industrial ou design gráfico. E quando a gente começa a falar de produto, e principalmente automóveis, os designers começam a desenvolver o interesse, querer saber mais como é que funciona, como que é a carreira, como a gente chega lá. Então esse é o público principal, e também profissionais que estão em transição. Né? Tem muita gente, quando eu trabalho com classe A, tem muita gente que está saindo da engenharia e quer trabalhar com design, com classe A. Então, quer aprender, quer começar a aprender algo sobre design, quer entender como é a percepção do designer, para que quando ele começa a modelar, ele possa já sair pedalando, vamos dizer assim, né? Sem cair muito. Então, esse é o nosso público. E o pessoal que a gente vai começar agora a aprofundar um pouco mais na questão de design e color material, eu vou pedir para o pessoal que tiver pergunta, que eu vejo o pessoal escrevendo um monte de coisa, a gente não consegue ler o que está escrito, o que vocês vão colocando nos comentários. Mas embaixo aí tem uma interrogação, quem quiser fazer pergunta, clica na interrogação, escreve a pergunta para a gente, no final a gente vai tentar responder todas, se der tempo, né? São várias perguntas. Tá legal. A gente vai tentar responder todas, tá bom? Então vão escrevendo aí que no final a gente vai fazer um catadão das perguntas, tá? Então, e aí, aproveitando agora sua carreira, a gente falou sobre sua carreira até chegar na NIL, e para esse pessoal que está começando agora, como é, o que é, né, o departamento de Coloring Material e qual a importância dele, qual a função dele dentro do design? Tá. Talvez seja legal mencionar para os estudantes que existem dois nomes principais, digamos assim, né? Acho que até no Brasil é raro as empresas usarem o nome em português, cores e materiais, sei lá porquê, mas é assim. Então, como você disse, Color Material, né? Então, muitas usam CMF, Color Material Finish, e algumas usam Color Trim. A Volkswagen, por exemplo, usa Color Trim. Cores e acabamentos, né? Exato. E acho que isso ajuda para procurar, né? Se tiver interesse em pesquisar, só para dar essa abertura. E o departamento ou a área do design que cria, desenvolve, aplica, acompanha, implementa tudo relacionado a todas as cores, os acabamentos e os materiais, seja qual for o produto, né? Então a gente tem experiência na automobilística, então dentro, fora de um carro, tudo que você vê que é um material, que é uma cor, passa nas mãos de um designer de CMF. E isso, obviamente, se aplica a muitas indústrias, né? Porque é muito amplo. O nome em si já é grande. Você pegar cada uma dessas caixinhas e imaginar o quanto isso se expande, é bastante coisa. Então seria, para produtos, para a parte metálica, né, do automóvel, seriam as cores aplicadas, para os plásticos, a textura, o próprio tipo de plástico, que cada plástico recebe um tipo de textura, né, ele tem a capacidade de receber um certo tipo de textura, para rodas, as cores das rodas também, tratamento de superfície. Tratamento de superfície, internamente tem os tecidos, tanto o carpete, o revestimento do teto, os bancos, e sem contar o tipo de tecido, a cor, né, a qualidade, a cor do tecido, o persponto, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o persponto, para o pessoal entender o que é a costura do banco, não só a costura em si, mas os detalhes, né, de costura do banco. Então tudo isso é determinado nesse departamento, né, no cores, materiais e acabamento. Teto, acabamento da maçaneta, cromo, madeira, alumínio, isso. Então é infinito, né? Exato. E hoje, eu consigo idealizar o perfil de um profissional que ele trabalha com modelação 3D, um perfil de um profissional que ele trabalha com modelação para design, modelação para engenharia, e um profissional que trabalha com shape design, com design de formas, no exterior do veículo. Agora, qual que é o perfil do profissional que normalmente a gente encontra, que ele se desafia,
aventura a trabalhar com color and material, com cores e materiais, vamos falar em português, cores e materiais. Qual que é o perfil do profissional? Quem que é o profissional que trabalha nessa área? Olha, tem de tudo um pouco, na verdade. Eu, particularmente, acredito bastante que a princípio, né, de uma forma básica, assim, quem fez desenho industrial é a formação mais precisa, digamos, talvez mais pronto. Porque é exatamente o que a gente faz, né? Faz desenho industrial, faz design de um produto, né? Então, se você tem aquela compreensão 3D, você vai interagir muito mais fácil com quem está fazendo modelação, você vai interagir muito mais fácil com a engenharia, e porque já tem assim, um pouco desse know-how da faculdade. Mas, lógico, tem muito profissional que vem da moda, que vem da arquitetura, que vem do design de interiores, e são profissionais excelentes também, e que aí agregam, eu acho que é bem legal quando o time é mais ou menos misturado, porque aí cada um vai ter uma visão diferente. Não tem uma limitação, né? Exato, traz outro ponto de vista, ou questiona alguns vícios, talvez, até, né? Pô, legal. E qual que é o desafio que bate na porta de um profissional desse? O que ele precisa estar preparado, ou se preparar, né, para enfrentar para encarar uma aventura dentro do Color Material? Eu costumo dizer que ainda mais importante do que a formação acadêmica é a atitude desse profissional. Quem trabalha com cores, materiais, acabamentos, precisa ser muito aberto a outras áreas para interagir de verdade. Não existe um designer de cores e acabamentos que vai sentar na mesa ali sozinho e vai trabalhar sozinho, não existe. Ele vai passar o dia inteiro negociando, conversando, ajustando, co-criando. Tem uma rede enorme de profissionais que precisam trabalhar com você para que o resultado final seja alcançado. Então, são fornecedores, engenharia de produção, engenharia de materiais, marketing, compras, finanças, é muita coisa. Envolve tudo. Então, né? Envolve tudo e é bastante complexo, porque cada um desses materiais vai ter os seus desafios, vai ter o seu momento, cada detalhe que tem que ser feito, né? Envolvendo, como envolve diversas áreas, né? E a gente está falando para um público mais voltado para o público do meu canal agora, voltado para o 3D, né? A influência do Color Team, que nem você falou agora, cada material, tudo tem que ser negociado com os departamentos, né? E eu imagino que tenha muito a ver, quando a gente fala do produto em si e da modelação agora, que cada material tem um comportamento quando produzido, né? E isso envolve na modelação. Como que você vê essa interação de cores e materiais com o 3D? Qual que é a importância de ter essa abertura, de ter essa negociação com o produto? Qual que é o ponto de vista de cores e materiais para a modelação 3D? Olha, eu acho que é cada vez maior, numa crescente, assim, porque se nós olharmos os produtos, ou principalmente da indústria automobilística, os carros como eram antigamente, e os carros como são hoje, o quão complexo todas as superfícies se tornaram de exterior e de interior, o quão complexo cada detalhe do carro quantos materiais novos existem nos carros. Você vê aqueles carros antigos, lindos, né? Mas muitas vezes era um material só, ou era lataria aparente, ou era só o cromo, né? E hoje em dia, se você pegar um rádio de um carro qualquer, a complexidade que está ali de materiais e de 3D é gigantesca. Então, eu acho que isso exige bastante essa interação dos dois profissionais, que um entenda o outro, né? Que quem está ali modelando entenda que alguém está lá pensando no material que vai naquela superfície e vá acompanhando esse desenvolvimento, entendendo junto com esse designer o que é esperado. O designer também de fazer essa ligação do material, da cor, da engenharia, da especificação técnica com o que vai acontecer naquela superfície, enquanto o designer de shape também está dando o input dele.
Então são muitas informações que no final das contas eu vejo que centraliza de certa forma no 3D, né? E que se existe essa troca de uma maneira saudável, de uma maneira intensa, eu acho que todo mundo ganha, os profissionais e o produto em si, porque vai trazer viabilidade técnica, que é desafio gigantesco muitas vezes, né? Às vezes a ideia é maravilhosa, o produto é maravilhoso, mas o material não funciona naquela superfície. Então, exatamente. Tudo, né? Para ilustrar para o pessoal que não trabalha na área, você imagina que o painel do veículo, ele acho que a maior peça, uma das peças mais longas, que você tem uma certa precisão, um número de componentes internos, cada um junto ali, uma certa medida, uma distância muito precisa, meio milímetro, às vezes encostado, e isso esquenta no calor, e o painel aumenta de tamanho, dilata, pronto, o engenheiro fala, olha, loucura, né? Marília, o material que você escolheu vai dilatar muito, não vai caber no painel, no carro, vai trincar, tem que ser outro material, aí você já fala, puxa, se eu mudar o material, a textura tem que ser outra, e aí começa tudo de novo. Chama o design, vamos falar. Né? É uma loucura, uma coisa vai empurrando a outra. Né? Se você chegou até aqui, aproveita para clicar no sininho para ter novas notificações, curta o vídeo se você ainda não curtiu e deixe um comentário. Me fala se você está gostando, como que anda as entrevistas, se você quer ver alguém diferente aqui, alguma entrevista que faltou, e aí a gente vai melhorando as nossas publicações, ok? E você já trabalhou... Eu me lembro... Oi, pode falar. Talvez um exemplo interessante que muita gente vai lembrar, nós começamos toda essa discussão sobre o que tem que ser reciclável ou não, dentro do carro, dos materiais, o que dava para fazer com a engenharia, e existia na indústria um movimento para tentar unificar os materiais, né? Já há muito tempo isso acontecia, todo mundo tentando fazer isso. E o material do tecido é diferente do material da espuma acoplada que vai atrás dele. E isso faz com que você não recicle esse material. Então, muita gente estava tentando transformar num material só. E a Volkswagen proibiu, falou, não, vocês não vão fazer isso porque não vai resistir, esquece, não vai, a gente super frustrada, esquece. E uma outra montadora fez. O que acontecia? Soltava, muita gente deve lembrar dos carros soltando o tecido na lateral de porta. Caraca. Outra coisa, a própria superfície, né, era no mesmo momento em que estavam aqueles estudos onde não era uma peça aplicada, mas sim uma peça só com um gap. Então você injetava o tecido e o plástico numa peça só, então você fazia na superfície só um pequeno gap e lógico, não funcionava, né? Porque tem que pensar na durabilidade também, né, tanto em temperaturas extremas, uso... Né, e a pessoa que compra um carro, tem gente que troca a cada 1 ano, 2 anos, tem gente que fica a vida com o carro, não troca. 10 anos, Pois imagina, tem que durar, né, não dá para desgastar assim tão fácil, né. E você teve algum desafio assim de material específico ou conceitual que jogaram na sua mão? Falou assim, olha, na Porsche ou na NIO, falou assim, olha, a gente tem um material aqui, adamantium, faz aqui o cluster da Porsche tem que ter esse filetinho de material X aí, que ele não deforma, ou coisa assim. Você teve algum desafio de material muito tecnológico? Tem, é o gosto da nossa vida, né? É ter um material que parece impossível e forçar a barra até dar certo. Na Porsche, talvez, é interessante contar quando nós estávamos desenvolvendo os materiais para Taycan. E lógico, né, primeiro carro elétrico da marca, super importante, uma mensagem importante, né, é um peso em cima daquilo tudo, assim, uma mudança importante, e a gente com relação às cores e os materiais queria representar isso, queria mostrar também toda a mentalidade que tem por trás e tentar contribuir o máximo possível com materiais recicláveis, com materiais sustentáveis e tudo o que fosse possível. E o time fez um trabalho fantástico, cada um com a sua contribuição, toda em cima disso, né? Toda a mensagem para cada santo material era em cima disso. E foi um desafio, não porque não se acreditava em materiais sustentáveis, na mensagem em si, mas porque
tudo aquilo era de certa forma, histórico para a Porsche. Tá. Né? Então, uma marca tão tradicional de carros, combustão, né? Todo aquele peso dessa história, de repente virar elétrico, será que o cliente vai entender? Será que ele não vai exigir outras coisas? Será que não é muita coisinha, sabe? Aí você vai pôr tecido com fibra de bambu. Por quê? Quem que vai querer? Então, muita conversa em cima disso para realmente mostrar. Além da preocupação com qualidade, durabilidade, com a própria aplicação e execução do material, tinha que ser algo que transmitisse uma mensagem, né? Tem que trazer uma mensagem para o consumidor. Que legal. Você tem uma ideia, até às vezes a marca que a gente usa, muitos aí devem conhecer a Alcantara, né? Que é tradicionalíssimo na indústria, né? Super importante. E, obviamente, super importante para a Porsche, né? Porque a cor é Alcantara, né? E foi uma discussão, porque existia, então, a Dinâmica, que é uma marca nova, que faz um material muito semelhante, com processos muito mais sustentável, com fios reciclados, com fibras recicladas e o material final reciclado. Tá. Por mais que todo esse conjunto fosse muito interessante para todo mundo que estava ali para aprovar, como que você tira o nome Alcantara da história? Né? Sabe? A base da Alcantara é couro, né? Não, é microfibra. É microfibra? Eu achei que era couro. Olha só, aprendendo. E me fala uma coisa. Foi um desafio legal porque a gente conseguiu realmente contar uma história para cada um dos materiais e mostrar que era coeso, que tinham consumidores que estavam pedindo isso e a repercussão foi boa, eu acredito. E a Porsche, ela tem um histórico de configurador de veículo muito legal, né? Eu lembro, há uma década pelo menos, eles já colocarem um site online para você escolher, configurar o veículo, tudo mais, tentando ser o mais fiel possível com o produto final, onde você escolher as cores do carro, os detalhes, tudo, você configurava o carro inteiro ali, não só motor e modelo, mas cor do cinto de segurança, detalhes do painel, uma série de coisas que você configurava lá. Isso tudo muito virtual. E aí a gente começa a entrar naquele tempo a gente estava entrando numa área que hoje já é mais comum, que é a visualização, realidade virtual, visualização dos modelos em 3D para aprovação antes mesmo de ter o produto em mãos, né, para começar a escolher os detalhes, começar a preparar um produto virtualmente. E com isso começou a ver a necessidade de maiores modelos 3D mais detalhados, que é onde entra aquela questão do persponto que a gente estava falando, que antigamente você modelava a forma do banco, depois você ia ver o resultado no físico ali, modelava o banco fisicamente, e aí você colocava uma capa e ia discutir o persponto. Hoje não, hoje já é no 3D, certo? Isso é comum em todas as montadoras ou estou errado? É fato isso? É falado ali, mas é comum. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência 3D aqui com as configurações. Nossa, eu lembro lá atrás, no começo, quantas discussões a gente tinha sobre isso, porque é muito complexo para os dois lados, né? Então, como o Marcelo falou, antigamente não havia necessidade de modelar a capa de um banco, né? Não tinha porquê, acho, né? Não, pelo menos não me lembro. Era simplesmente simplificada ali com um volume. E aí, conforme a gente foi evoluindo para toda essa visualização 3D, passou a ser mais importante, começou a aparecer um pouquinho mais, começou a se usar um pouco mais para aprovação. Até que começou a se exigir mais desse 3D, dessa visualização, né? Se esperava que fosse possível fazer uma aprovação, se não final, quase final, com imagens, né? E aí isso é uma loucura, porque como que você, para aprovação de cores e materiais, você querer usar uma data matemática que antes não era feita para isso, né? Não era esse o objetivo, né? Então você pega um profissional que estava preparando uma data tão complexa, cheia de motivos para ter aquela data, de repente você quer usar para outra coisa, era uma polêmica. E aí, conforme isso foi evoluindo,
foi se achando compromissos. Eu não vejo hoje, não acredito que está num nível 100% em que tudo é feito no detalhe, porque é muita coisa, né? Como você falou lá no começo, aquela quantidade de bancos, né, que a gente faz. Então, sei lá, você tem 20 variáveis de banco, você não vai modelar a capa de banco de cada um deles, né? É muita coisa. Mas pelo menos a gente acha um compromisso. Então vamos fazer as principais variações, vamos fazer o pesponto para pelo menos ter uma sensação mais rica, né, uma visualização mais rica depois. E isso se tornou uma parte muito importante do processo de aprovação, ter essas visualizações com esses detalhes. Eu lembro desse processo onde a gente modelava o banco como um volume para preencher o interior do carro. Na verdade, o foco era aprovar o interior, as portas, painel, colunas, teto, e o banco estava ali só para criar o volume, para bloquear a visão, né, de uma certa forma, criar um volume interno. Depois começamos a modelar alguns modelos de bancos para agilizar o processo físico, na verdade, né. Então a gente tinha um input inicial, modelávamos rapidamente para depois jogar para espuma, e aí tinha o tapeceiro que ia trabalhar a espuma, desenvolver o tecido, tudo mais, a chapelona para fazer o banco físico. E realmente ninguém queria modelar, ninguém queria disponibilizar, o departamento não queria disponibilizar um modelador para fazer isso. E começaram a entrar modelações poligonais, e a modelação poligonal era mais rápida, apesar de menos precisa. Só que o banco, como a gente sabe, a espuma ela sofre uma deformação, né? Nem tudo que você modela vai 100% para o banco. Tudo tem que ser modelado de certa forma maior para que quando comprimir, você vai montar uma capa, ele vai comprimir o banco para ter a forma final. Então, essa tolerância, né, fez com que a modelação poligonal fosse evoluindo, e a visualização é mais rápida. Então foi aí que começaram a surgir alguns modelos mais ricos de banco, né? Então você modelava mais rápido para mostrar aquela superfície, depois se precisasse a gente fazia superfície, aquele modelo poligonal, a gente fazia superfície para jogar para o banco, e depois começaram a ter as variáveis, né? O banco 1, banco 2, banco 3, assim vai, proposta 1, 2, 3, e assim vai modelando, vai criando. É uma loucura, né? Isso. E aí metade visualização, metade Photoshop. Exato. É uma coisa louca, né? Ter que mostrar essa textura, ter que mostrar o tecido, a qualidade, a cor, a forma, tudo, cada detalhe fica melhor numa mídia diferente, né? O 3D para ver a forma, o tecido ao vivo, ou às vezes até no Photoshop para você ilustrar mais rápido. Então são várias mídias que a gente usa, né? E abordando agora um pouco da textura que eu falei, você teve alguma experiência com impressão 3D? Que eu falo porque a nossa última live foi sobre a tecnologia da impressão 3D, né? E eu lembro de testar num outro escritório a impressão de textura, né, tentar representar a textura na impressão. E era uma coisa complexa. Eu parei há um certo tempo de trabalhar com isso, o projeto foi abandonado há 4 anos atrás, mas eu não sei se evoluiu em outras empresas. De repente você deve ter encarado algum desafio do gênero, e tentar imprimir algo em resina com uma textura final. Como que anda hoje o cores de materiais com essa tecnologia de impressão 3D, de manufatura aditiva? Como que está hoje? Qual é o seu ponto de vista? Bom, impressora 3D é o brinquedo do sonho de qualquer designer, né? Eu lembro quando isso apareceu, era, nossa, sensação, né? Chegou o que a gente precisava. Eu vejo assim, é realmente fantástico, mas é realmente muito complexo, né? Então, eu acho que não evoluiu tão rapidamente quanto a gente imaginou que ia evoluir. E não que não seja uma coisa incrível e cada vez melhor, mas é tão técnico que fica, eu acho, difícil você trazer para dentro do design, sabe? Você acaba dependendo muito de uma pessoa técnica ou de uma empresa,
até porque o maquinário não é simples, né? Se você comprar, é lógico, uma impressora pequena é fantástico, né? Para você fazer um protótipo pequenininho, rápido, que, nossa, em um dia você tem lá a pecinha, faz uma apresentação. Mas para coisas mais refinadas, eu acho que ainda não está 100% onde a gente achava que ia estar, sabe? Porque ainda é muito complexo. É muito delicado para você, por exemplo, textura. Textura, poxa, você pega um profissional que cuida disso, o Jonas vai lembrar, olhando ali cada coisa, detalhezinho, você traz para ele uma coisa impressa 3D, eu acho que ainda não está lá. Não está no ainda ponto, não chegou. Precisa evoluir. Então, porque é difícil mesmo, né? Você vê o processo para chegar numa plaquinha de textura, exige um maquinário monstruoso, né? Uma coisa pesada. E aí, para representar isso tão preciso, com outros materiais, inclusive, acho que ainda está no meio termo, eu acho. Ainda não é o material definitivo, né? Começa por aí, já não é o material definitivo. Então, você tem sempre uma tolerância, um erro aí no meio, né, no que você está visualizando e o que vai ser o final, né. E tudo isso que a gente falou agora, toda essa experiência que você teve na sua carreira automotiva, na indústria automobilística, isso se limita à carreira automotiva na indústria automobilística ou não? Tem aplicações em outras áreas que a gente não saiba, que não consegui vislumbrar? Como que é a abrangência do departamento de cores e materiais? Nossa, tem muito, e está crescendo bastante, né? Muito, muito, muito. Bom, depende, o Brasil, infelizmente, não investe, né, em design, então, infelizmente, as oportunidades são, eu acredito, ainda limitadas, mas existe, por exemplo, a indústria de eletrodomésticos, né? Por exemplo, a Electrolux no Brasil tem CMF. Existe, obviamente, a indústria da moda, de decoração, que é similar em alguns aspectos. Mas existe uma onda assim, muito grande, que eu acho fantástica e que é a maior inspiração hoje em dia, acredito, para a maioria dos designers dessa área, que são a indústria de tecnologia, né? Google, Apple, eles têm feito um trabalho fantástico, aumentaram os seus times focados nisso de uma forma incrível, trazem sustentabilidade mesclado com os desenvolvimentos de uma forma poderosa, né? Então, você pensar hoje a Apple ter um MacBook de alumínio 100% reciclado, fantástico, né? Google lançando toda essa linha de home appliance com acabamentos incríveis que você quer ter na sala da sua casa, né? Então, isso está aumentando e está no mundo, eu acredito. Tem muitas variações, assim, tem muito a fazer. E são equipamentos, são produtos que acabam virando também uma peça de decoração, né? É o que você falou, você tem um home appliance, você vai, um Google Assistant, eu esqueci o nome dele agora, mas que você tem uma peça que ela vai controlar o interior da sua casa e vai ficar num canto, ou você esconde, ou você deixa ele como uma peça de decoração, né? Então a propaganda está o quê? Na peça de decoração, o visual, além do visual daquilo, né? É muito legal isso. Pensa como se tornou uma coisa importante em tudo que a gente tem em casa. Como era antigamente, como eram os computadores, como eram os eletrodomésticos. De repente, tudo isso tem outro significado, né? Com os acabamentos. É bem legal, né? Show. E me fala uma coisa, esse pessoal que está começando a modelar agora, seja aluno ou um profissional de engenharia que está se aventurando no design, que dica que você dá para esse pessoal se instruir um pouco mais sobre cores e materiais, a influência de cores e materiais na carreira dele, o que ele tem que pesquisar para aprender e ter um pouco da percepção, não vou falar ser um designer, mas ter a percepção do que o designer deseja para o produto e não errar tanto, né? Já que eu falei, sair pedalando já sem cair tanto. O que ele tem que estudar para guiar? É bem abrangente, né? Então, um caminho é escolher um foco, talvez, né?
Você sabe, na indústria, muitas vezes, cada profissional é focado em uma coisa, então, às vezes, um designer faz só cores externas, faz só tecidos. Então, talvez escolher um dos materiais, ou cor, ou o que você mais se interessa e se aprofundar nele. Então, o que tem de novo de tecnologia de tecidos, o que tem de novo para couro, ou substituição do couro, né? Isso é um caminho. Outro caminho, eu acredito que é identificar ou seguir essas empresas que estão liderando o mercado de inovação. E essas empresas provêm muita informação. Se você entrar no site da Apple, da Google ou da automobilística também, tem muita informação interessante sobre os materiais, sobre o que... Acho que eu travei, né? A imagem, eu estou te ouvindo, mas a imagem parou. Voltou. Tá de volta. Tá de volta? Agora tá sim. Estou te ouvindo, você está travado. Vamos lá. Então, e outro caminho eu acredito que é realmente seguir, de certa forma, essas empresas, acompanhar o que elas estão fazendo, as notícias, de certa forma tem uma coisa que é boa e é ruim, que como está na moda falar de sustentabilidade, as empresas bombardeiam a mídia com isso, né? Então, às vezes propaganda, infelizmente, mas por outro lado, muitas vezes é fato. Então, você acha muita informação ali. Como eu falei, o computador feito 100% de alumínio reciclado, por que isso é importante? O que tem por trás? Você acha todos os detalhes lá. Os alto-falantes com tecido, como que isso é feito, né? Como que você ainda está trabalhando isso? Como que isso é colado? O Google lançou capinhas de celular com materiais com fibras recicladas, está super bonito, super colorido. O que tem? Reciclado do quê? De onde é proveniente Exato. isso? Ficar ligado para saber como é produzido, né? Como o material e como ele é produzido para poder aplicar, né? No que vem pela frente. Exato. Legal. E ficar ligado em tendências, né? Para mim, um profissional de cores e acabamentos tem que estar muito ligado em tendências. O que está acontecendo, por que está acontecendo, por que está falando de sustentabilidade, a gente vai continuar falando de sustentabilidade ou vai mudar, o que tem por trás dessa indústria, a indústria fashion, por exemplo, por que a Stella McCartney é tão falada, o que tem por trás do que ela faz, né? Que empresas que são parceiras dela, e nos sites hoje em dia você acha muita coisa, muita informação. E tudo que é feito hoje, tudo que é pensado hoje é para um produto que vai ser lançado daqui 2, 3 anos, né? Então a gente tem que estar... A tendência é isso, né? Você não pode usar o que está na rua para produzir algo daqui 2 anos, né? Você tem que estar à frente do que vai vir. Né? Legal. Você tem que relacionar um monte de informação, né? Para realmente saber onde está indo, né? Que movimento que vem acontecer. E por falar estar à frente, a gente está à frente no tempo também, então eu vou começar a fazer umas perguntas para você, do pessoal, porque a gente tem alguns minutinhos só agora. E eu vou tentar filtrar, porque tem uns caras aqui que... Não, até que hoje não tá, eles não estão zoeiros. Vamos lá. Eu vou colocar na tela, acho que vai aparecer para você aí. Eu não sei se aparece para todo mundo, mas para você aparece. É um comentário, não é uma pergunta. Que às vezes, dependendo do material, influencia muito na forma e até na espessura da pintura. Principalmente para o Felipe, que ele trabalha com fibra de carbono. O Felipe trabalha na McLaren. Agora eu posso falar, a entrevista não é com ele, né? Então eu posso falar. Ele trabalha na McLaren, então tudo lá é fibra de carbono e recebe grandes camadas de verniz, de pintura, né? De resina, super técnico, né? A Nil desenvolveu com a Covestro um carbono novo para as rodas e um trabalho tão delicado, tão complexo, né? O que vai de verniz, quanto é essa espessura, ângulo de saída, onde terminar o carbono, onde começar o outro material, super complexo, uma coisa bem relacionada à outra. Legal. O Marcos Nicoletti está perguntando aí, existe diferença na aplicação de materiais no interior de um automóvel elétrico e uma combustão? Além da mensagem que a Porsche quis passar, né?
A princípio não, por definição não, mas eu acredito que todos que estão na onda da eletrificação estão buscando trazer viagens sustentáveis. Esse é o lema, ainda bem, há bastante tempo, espero que continue avançando, e tem avançado bastante, tem muita solução bacana acontecendo. Joia. O Max também perguntou qual software as montadoras utilizam para modelar patterns geométricos, os padrões geométricos, né, de superfície. Eu não seria textura, mas seria aí, para quem não é da área, os hexágonos, os furinhos do painel, os furinhos da tela, né, isso seriam os patterns, os padrões geométricos. Né, qual software é utilizado? Hoje você tem algum... Hoje você tem algum favorito? O pessoal está usando... muita coisa é modelada. Quando o padrão é matemático, é igual, é matematicamente distribuído, né, igualmente distribuído, o pessoal usa bastante o CATIA, principalmente porque são detalhes pequenos que não precisam de muita acurácia, de muita qualidade. Ele é pequenininho, não tem, a tolerância é apertada, então eles usam o CATIA. Quando é alguma coisa gradativa, eles estão usando hoje um software, se não me engano, o nome é Grasshopper. Me corrija se estiver errado aí, mas se não me engano esse software, que ele consegue fazer como se fosse um degradê, né, do maior para o menor, ele vai diminuindo a graduação, o tamanho dos padrões. É um software que eles estão desenvolvendo agora. Né? Isso. Última perguntinha, que o nosso tempo está escasso. Quais são as etapas no Color Train, processo, etc. E parabenizando pela sua trajetória, o Flávio Maldonado, que trabalha lá Obrigada, no meu concorrente. Eu não vou falar o nome dele não, pode esquecer, o Maldonado. Obrigada, Flávio. Olha, as etapas são basicamente a criação, então a análise de tendência, a criação, o que você ali junto com o shape pretende, qual é a sua visão para aquele produto. O desenvolvimento, então chega um momento que você precisa bater o martelo, definir o que você quer usar, como você quer usar, as opções que você tem, para poder desenvolver todo esse trabalho com todos esses profissionais que a gente citou, até a aprovação final, que acontece com o modelo 3D e físico, e onde ali não tem mais volta, né? Você mostrou, aprovou, aquilo passa a ser implementação, que tem envolvimento dos designers também, mas não tem como voltar atrás, não tem como mudar de material, cor, vai para a implementação, então, a partir dessa definição. E aí, agora é tocar em frente e se vira com o que você escolheu. Tem uma última aí, deixa eu ver se ela aparece melhor, porque ela é muito longa. Você consegue ver ela inteira? Acho que não, né? Não. Só uma parte. Gostaria de saber o quanto o designer de Color Train tem que saber mexer no alias. Olha, a princípio não tem que saber. É lógico, sempre bem-vindo, mas a princípio não é necessário, né? Porque vão ter os profissionais que fazem isso e acompanham o trabalho. Exato. Né? Mas o Color Train trabalha com outros softwares, né? Mais gráficos, mais 2D, menos 3D. Talvez para alguma aplicação de textura, mas é muito específico, assim, mesmo a pessoa que vai aplicar a textura para visualização em realidade virtual é um cara já específico, ele só vai trabalhar com isso, ele não vai desenvolver o material, ele vai ser especialista na visualização, né? Joia. Pode ajudar, né? Pode ser um complemento para o profissional que queira facilitar as coisas, agilizar. Lógico que ele não vai saber quanto quem faz isso, mas ajuda, né? É um diferencial. Mas não é essencial. Né? É um diferencial. Legal. Bom, temos 2 minutinhos para encerrar. Eu gostaria que você passasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. O que você gostaria de dizer para ele? Uma mensagem de despedida? Despedida pelo amor de Deus, despedida da bate-papo. A gente pode fazer outras, não esquenta não. A gente está terminando agora. Legal. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada para quem participou aqui com a gente. Se tiverem mais perguntas que não ficaram respondidas, me passa, vamos tentar responder o máximo que der. E sigam em frente, né? Se você se interessa por essa área, é fantástico. Eu sou apaixonada até hoje, não me arrependo nem um pouco de ter tomado esse caminho, e tem bastante oportunidade, basta se esforçar, estudar, que acontece.
E fico feliz de ver várias pessoas conhecidas aqui, super gostoso e vendo. É gostoso, né? Fazer um bate-papo para o pessoal aparecer. Marília, muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo. A gente sempre aprende um pouco mais com você e é o que eu te falei, eu tenho orgulho de poder dizer que eu conheço você, eu trabalhei com você, porque você é uma pessoa para mim que fez muita diferença na gestão de pessoas, sabia? No design a gente trabalhou junto, mas a forma como eu vi você gerenciar os projetos e as pessoas me deu uma luz. Foi muito legal. Isso para mim foi um diferencial. Então eu agradeço a oportunidade desse bate-papo. Quero agradecer a todos que assistiram a gente, estiveram com a gente até agora aqui. Se tiverem mais perguntas, escrevam direto para a Marília, ela vai ficar, eu vou colocar ela no descritivo do vídeo, do Instagram TV. E acompanhem nosso canal, curtam aí, aperta aí dê o like, siga o canal. Eu vou publicar também esse vídeo no YouTube e vai ter uma série lá para todos assistirem. Vai ser muito legal, acompanhem lá. Muito obrigado a todos, obrigado Marília. Obrigada. Um grande abraço para vocês, gente. Boa sorte aí. Bom final de dia aí para vocês, para você também. Tchau. E aí, curtiu o bate-papo? Pois é, muito conhecimento, né? E vai ter um vídeo para cada série, você pode ver, foi tudo publicado já no Instagram, se você quer seguir lá, @MarceloPSpinetti no Instagram, e você vai ter mais novidades, que eu estou sempre postando lá. No canal aqui, lembre-se, inscreva-se, clique no sininho, curta no joinha lá o vídeo para ajudar a propagar os nossos vídeos, aumentar a nossa audiência. Deixe seu comentário e assim a gente consegue melhorar todo o nosso conteúdo, as nossas publicações para transformar a vida de mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e continue seguindo o nosso canal.